Olá, estamos de volta aqui no Você com a Palavra. Um abraço a você que está acompanhando o nosso programa, que sempre está aí dando o carinho da sua audiência, né? Que é muito importante. Um período aí de Copa do Mundo, o Brasil passou pela Copa, deu só o ar da graça, não chegou a fazer nada que pudesse impressionar, mas vamos ver aí para os próximos jogos o que vai acontecer. Essa é a nossa expectativa, né? Tanto qualquer brasileiro está hoje preocupado com isso, não é, Melo? Bom dia, professor. Estamos aqui mais um programa Você com a Palavra, né? E hoje falando de futebol, para iniciar. Os brasileiros estão com expectativas, estão muito tensos, né? Todos nós estamos tensos, porque esperávamos uma atuação mais eficiente, uma atuação mais dinâmica da equipe, mas aquele joguinho trivial que é peculiar à seleção brasileira, dirigida pelo Dunga, né? Vamos ver até onde eles conseguem chegar. Esperamos que chegue até o final, né? Muito bom. Conosco hoje o doutor Ronaldo Fontes, não é? Médico, cardiologista, não é? Diretor da ADESG e coordenador do Fórum Brasil. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, professor. Satisfação estar aqui com vocês. Estamos à disposição para conversar um pouco sobre o nosso país, né? Isso é importante. Acho que nós temos que começar a conversar um pouquinho sobre o Brasil, né? Nós estamos entrando num período pré-eleitoral, já eleitoral praticamente, né? E o Brasil tem que ter uma nova formatação a partir do próximo governo, né? Seja ele qual for. Nós temos 3 candidatos disputando a vaga de presidente da República, né? A dona Marina, a dona Dilma e o senhor Serra, né? E qualquer um que entrar, a cara do Brasil será outra, não tem dúvida nenhuma. Eu queria perguntar a você, doutor Ronaldo, o Brasil era tido há pouco tempo como o país do futuro. Chegou o futuro? Não, está longe disso, né? Muito longe. Não podemos chamar o Brasil o país do futuro hoje, já ter chegado a concretizar suas expectativas, com um exército de miseráveis que nós temos, né? Uma perspectiva de 1/3 da população brasileira nos próximos anos está habitando favelas, né? É impossível pensar que o Brasil tenha conseguido seus objetivos, né? Uma das nações mais ricas do mundo em recursos naturais, água, biodiversidade, inclusive de recursos humanos também, né? De grande capacitação, e que não estão sendo utilizados em benefício da sua população, né? Em benefício do seu povo, né? Esse dado que o senhor coloca aí, que um terço da população estará Nos próximos 20 a 30 anos. Essa é a perspectiva. A projeção é essa? A projeção é essa. Hoje nós temos, vamos falar em 190 milhões de habitantes? 60 milhões. 60 milhões de favelados. Hoje a favela não ocupa isso. Não ocupa isso. Bueno, assustador, hein? É um dado assustador, mas o que eu observei que o doutor acabou de afirmar com relação aos favelados é uma constatação, não é um dado aleatório, né? E isso acredito que é um problema que todos os governos terão que enfrentar daqui doravante, né? Agora, com relação a segunda parte que o professor disse, que o doutor falou, eu não sei se haverá possibilidade de se tirar o país desta conjuntura, dessa forma como está sendo administrado. Será que haveria possibilidade, dentro de uma expectativa, como o doutor está ligado a órgãos que fornecem dados muito precisos, o doutor vê uma perspectiva de avanço, de sairmos desse marasmo, de dizer que nós somos um país rico e fica patinando? Eu não acredito. Com o que nós temos aí como representantes do país, eu não acredito que nós consigamos atingir as nossas expectativas, né?
Por que isso? Na análise que nós fazemos, baseada nas articulações que esses governos fazem, né? Você não pode acreditar nisso que o senhor está desejando quando o governo se une com países através de uma instituição chamada Foro de São Paulo, né? Que é quem determina as políticas para a América Latina. Então, com uma ideologia totalmente ultrapassada, né, que está sendo imposta por esses governos e que estão transformando as políticas que deveriam ser políticas de Estado em políticas de governo, né, inclusive em relação às Forças Armadas. Né. Eles estão aparelhando todos os sistemas de Estado, né, todas as instituições de Estado, transformando em instituições de governo. Então, eu não posso acreditar que isso possa dar certo, baseado em uma ideologia que no mundo inteiro já fracassou, e nós indo atrás dessa ideologia. O que falta para nós é um planejamento estratégico, não? Eu acho que o que falta para nós é os segmentos esclarecidos da sociedade comecem a se mobilizar, né? A obter as informações reais, né, que não chegam à população. Os meios de comunicação se omitem em relação a isso. Por exemplo, só vítimas do latrocínio, nos últimos 20 anos, nós perdemos 2 milhões de pais de família assassinados. Só vítimas do latrocínio. Se nós compararmos com o que o exército dos Estados Unidos perdeu em todas as guerras e batalhas em que os Estados Unidos participou, desde a Guerra de Secessão, ou seja, mais de 200 anos, eles perderam 1.100.000 homens em guerra. Nós perdemos 2 milhões, o dobro, em 20 anos. São números astronômicos, né, que não são divulgados. O trânsito. Houve no governo Fernando Henrique uma liberação para que as motocicletas transitassem entre os automóveis. Isso é um verdadeiro crime que se praticou contra esses meninos, né? Eu sou muito a favor do uso da motocicleta, acho um meio de locomoção muito viável para uma cidade como São Paulo, né? E se esses meninos não existissem, né, como seria o trânsito em São Paulo, eles fazem esse trabalho de entrega de mensagens e tal. Então, eles ajudam muito a cidade, né? O andamento da cidade. Entretanto, eles são vítimas da própria legislação que os favoreceu. Porque, se você vai conversar dentro da Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Trânsito, eles dizem que isso aí é um absurdo o que foi feito. Porque jogou o motoqueiro frontalmente contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Né? Os dados são que na cidade morrem 2 motoqueiros por dia. Isso não é verdade. Nós sabemos que morrem 7, 8 ou 10 motoqueiros por dia. Fora aqueles que se acidentam e vão morrer depois dentro do hospital, 1 mês depois, 20 dias depois, que não são computados. Que o número que os Clínica atende, por exemplo, é assustador, né? Então, são vários exemplos, né, do caos que se estabelece, né, nos grandes centros. Né? Olha, essa situação, por exemplo, a verba de segurança no país é grande, né? Só que não se comprometeu ainda nem 8% dela, né, visando a proteção do cidadão. Né? Quando você fala em 2 milhões de pais de família, de jovens assassinados no Brasil nesses últimos 20 anos, eu sei perfeitamente o que é isso, né? Porque senti isso na pele, inclusive, entendeu? Por falta total de segurança. Né? Nós não temos o investimento na polícia, né, na segurança, como devia. Né? E qual é a chance de a gente ter isso acertado? O senhor veja, um grupo de estagiários da Escola Superior de Guerra, que é uma das instituições em que eu transito, eles fizeram um trabalho que foi o seguinte: eles saíram da região do senhor, lá de Tucuruvi, com 5 pessoas dentro de um automóvel e foram de Tucuruvi até Santo Amaro. E eles foram computando quantos indivíduos responsáveis pela segurança do cidadão, ou seja, o policiamento ostensivo,
e quantas viaturas ou elementos da companhia de trânsito eles encontraram no trajeto. Quando chegaram em Santo Amaro, eles computaram 5 viaturas ou elementos que faziam segurança do cidadão e 30 e poucos que faziam avaliação do trânsito, ou seja, multavam o cidadão. Isso quer dizer o seguinte: o governo ele não está preocupado com a segurança do cidadão, e sim extorquir uma eventual infração comum que o indivíduo possa praticar no trânsito, né? Não sei se isso daí vai contra a sua questão, né? É impressionante, né? É impressionante. Porque parece que é deliberado, né, Melo, essa coisa. O senhor, o que eu estou prestando atenção é o seguinte: o senhor falou em questão ideológica e colocou a ideologia como uma coisa superada, a ideologia que alguns governos têm tentado implementar, vamos assim dizer. Mas isto não é próprio de um governo subordinado a determinados, ou melhor, comprometido com determinados segmentos que não se interessam pelo Estado propriamente dito, e sim no lucro, e este lucro, logicamente, ele investe na estrutura administrativa do Estado para que ele possa ter um retorno o mais rápido possível, com o maior volume possível. Isso não é um problema também do sistema? Não tenho a menor dúvida. Concordo plenamente com o senhor. O nosso sistema de governo, né, ele permite isso, né? Nós estamos vivendo um regime democrático, com abertura e tudo mais, possibilidade de entrada de capital no país. E nós não somos contra isso, não. Nós precisamos de capital para investimentos, é óbvio, né? Agora, nós não podemos entregar o país, né? As informações que nós detemos é que as grandes reservas de terras agriculturáveis da Amazônia já foram tomadas. Nós tivemos uma reunião na Embrapa no ano passado, e o diretor que nos acompanhou na visita e nos mostrou os dados, disse que nós não temos mais 10% disponível para que os brasileiros possam utilizar a agricultura, né? Então nós já estamos... Isso na Amazônia? Não, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E da Amazônia, então, veio a segunda parte, que ela já foi entregue, né? Inclusive, isso confirmado por indivíduos das Forças Armadas que estão trabalhando dentro da Amazônia, né? Que são responsáveis pela Calha Norte, outros indivíduos que trabalharam no Comando Militar da Amazônia, que nos dão as informações, né? Enfim, é uma lástima, né, que estão fazendo, né? As reservas indígenas todas assentadas sobre terras com subsolo altamente rico, né? Ou seja, essas terras foram mapeadas, depois essas entidades a que o senhor se referiu fizeram o serviço de assentar índios que muitas vezes nem a sua etnia existia, né? Existe um site, www.forodobrasil.info, onde existe uma declaração do Vilas Boas, Fernando Vilas Boas, isso há quase 30 anos, já alertando para essa situação, né? Dizendo que isso ia acontecer e realmente está acontecendo. Mas o acesso desses grupos na Amazônia, isso data desde a década de 50, né? Quer dizer, isso não é uma coisa recente, não é uma coisa que, vamos considerar aqui um problema ideológico, fez com que houvesse essa fixação desse pessoal. Esse pessoal adentrou o país, ou invadiu o país na década da década de 50, não é isso? E se fixaram travestidos de vários benfeitores e outras coisas mais, e logicamente vieram com outros objetivos, e hoje, após todos esses anos, é que nós estamos sentindo os efeitos, porque um organismo dominador, ele joga coisa a longo prazo, ele não é imediatista. E os efeitos estão sendo percebidos hoje, e somente agora que nós estamos acordando, vamos assim dizer, para esses problemas, né? Muito bom. Eu tenho informação que o Salomão já explorava a Amazônia. Sim. 1108 anos antes de Cristo. As minas do rei Salomão eram aqui no Brasil, né? Não é? Mas que ele acabava... Muito ouro daqui foi para lá, não tenho dúvida nenhuma, foi.
junto com o rei de Tiro. Conhece, cara? Conhece o rei de Tiro? Não conhece? Na Bíblia, lá? Desculpa, O rei de Tiro? Rei de Tiro. Ele e Salomão Ah. faziam essa exploração. Você que está acompanhando aí sabe quem é o rei de Tiro, não é verdade? Já voltamos para a continuidade do nosso programa. Vamos agora para o intervalo aqui no Você com a Palavra. Ele sempre foi o mais adiantadinho da turma. Com 9 anos, foi o primeiro a experimentar bebida alcoólica. Aos 11, já tinha cheirado benzina. Com 12, fumava maconha todos os dias. E hoje, aos 13 anos, repete pela 4ª vez a 4ª série. Está mais do que provado. Quem fuma maconha fica para trás. Drogas, nem morto. Então, de volta aqui após o intervalo, no nosso programa Você com a Palavra. E hoje com a palavra o doutor Ronaldo Fontes, trazendo aqui revelações extraordinárias para que você possa pensar. Doutor Ronaldo, o brasileiro não é levado a pensar, né? Eu como médico, né, você está habituado a ter um contato com as pessoas. Eu vejo o brasileiro como um ser humano extremamente criativo, né, e de boa índole. E fico extremamente decepcionado quando eu vejo o que estão fazendo com a população, principalmente a população mais carente, né. Hoje nós temos informações, por exemplo, que os meninos que saem do tiro de guerra no interior estão sendo absorvidos pelo crime organizado. Por quê? São meninos que vieram do interior, muitas vezes das fazendas, dos sítios, né? Entram no tiro de guerra com 17 anos de idade, aprendem disciplina, aprendem comando, aprendem tática, aprendem a mexer com armamento. E depois de alguns meses ou um ano, no máximo, eles saem e estão habituados agora com o convívio na cidade, no centro urbano. Não querem retornar, obviamente, para o seu local de origem, porque é muito mais atrativo o centro urbano. Então eles são facilmente cooptados pelo crime. São indivíduos já preparados e recebem aí R$2.000 por mês. Isso é lastimável que esteja acontecendo, né? Isso está crescendo cada vez mais, já foi identificado, as providências já estão começando a ser tomadas no sentido de coibir isso. Mas é só um exemplo para que a gente entenda o que estão fazendo com a população, né? Um país rico como esse aqui não consegue se descentralizar. Fica uma carga enorme aqui dentro do Sudeste de gente, um caos social enorme, né? Se favelizando, criminalidade enorme, sem controle, sem perspectiva. Escola, né, condução, enfim. E o Brasil inteiro para ser utilizado e não está sendo descentralizado, né? Está parado. E ao invés disso, estão criando reservas indígenas. Hoje, os nossos índios, que são no Brasil inteiro em torno de 350 mil, na Amazônia devem ter uns 230, 240 mil índios, ele já detém 1/3 do território nacional. 13% do território nacional e 1/3 da Amazônia. Quer dizer, é um exagero. Ninguém é contra que os índios tenham terra, né? Que se deem um local adequado. Mas vai perguntar para o índio se ele gosta de andar a pé ou andar de canoa no meio do mosquito, ou se ele gosta de andar de automóvel, se ele gosta de andar de barco, se ele gosta de ter uma casa adequada para morar, ou se ele prefere morar numa choupana. A gente sabe que não, eles preferem o conforto, é óbvio que prefere o conforto, né? Do Juruna para cá? Pois é, é isso aí. O índio acabou sendo mais civilizado. Agora, essa intervenção sobre o índio, ela é alguma coisa dirigida? Como foi o professor falou, né? Isso desde a década de 50 já começou. E por que explode agora? Porque agora existe um meio favorável para que eles possam atuar. Quer dizer, o trabalho já havia sido feito
e só não explodiu antes porque foi seguro, né? Agora, com esses governos chamados democráticos, né, que são capitaneados pelo Foro de São Paulo, por outras entidades chamadas Diálogo Interamericano e outras que tais, que dão as políticas para a América Latina, existe um campo favorável para que eles possam exercer seus comandos, né? E nós, brasileiros, ficamos assistindo sem fazer nada. E aí, Melo? O professor Zé Renato conhece a minha opinião a respeito, e eu sou um apaixonado por esse tema, e eu vejo aí uma série de outros problemas dentro desse contexto. Quando se comenta a respeito, logicamente existe alguém que deve assumir a culpa, né? Porque não há causa sem efeito, e nem efeito sem causa. Quer dizer, se existe o problema, é porque houve uma permissividade, houve uma submissão, houve uma série de outros problemas que dificultaram ou que ensejaram essa tomada de posição por organizações que hoje dominam essas áreas. E muitos brasileiros se levantaram contra isso. Muitos brasileiros alertavam e foram calados por movimentos até bastante agressivos. E foram taxados de uma série de apelidos, né? Estigmatizados e colocados até à margem da sociedade. E em seguida vem uma ditadura militar que perdurou por 20 anos e essas coisas não foram corrigidas. Todos conhecem o projeto Jari, o projeto e outros projetos mais, onde empresas estrangeiras se instalaram na Amazônia com a permissão dos detentores do poder naquele momento, que eram os ditadores. E nem por isso corrigiram essa distorção. Então é preciso que se tenha uma visão um pouco mais, vamos dizer, uma visão de nação e não uma visão de governo, como o senhor acabou de afirmar, porque havia uma conivência na distribuição dessas terras. E hoje nós estamos, os mesmos grupos estão reclamando que essas terras estão sendo dominadas por alienígenas, vamos chamar assim esse povo que se intrometeu na nossa Amazônia. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, porque o senhor tem dados bastante precisos e mais objetivos com relação a isso, para que a população possa ter conhecimento com mais exatidão dessas coisas. Então, professor Melo, nós estamos nos conhecendo nesse momento, né? Obviamente que esses temas são temas vastíssimos, né? Que em poucas palavras é difícil a gente conseguir passar todas as nossas ideias em tão pouco tempo. Mas, de qualquer forma, eu percebo que o que o senhor fala vai diretamente junto, de encontro com os nossos pensamentos, né? Das nossas ideias. E o que eu pude entender é o seguinte, que eu também concordo, as ideologias, na realidade, elas são utilizadas apenas como um mecanismo de dominação. Correto. Então, para nós, Foro do Brasil, a DESG, que são entidades de cunho patriótico e não ideológico, a gente procura se afastar dessas ideologias e sabe que elas são utilizadas por inúmeras entidades de cunho transnacional, econômico, financeiro poderosíssimas, né? E que agem dentro das nações defendendo seus interesses, né? Sim. Obviamente nós não somos contra elas, porque essas entidades são importantes, elas detêm um capital, elas têm poder de investimento, têm poder de trazer benefícios para as nações. O que não pode é usurpar. Né? Não pode usurpar, então tem que haver um mecanismo de negociação, de controle adequado, justo. Com certeza. Beneficiando não só quem investe, mas também quem está ali. Porque o investimento não pode ser escravizador. Não pode, exatamente. Tem que ser justo. Exatamente. Então, dentro de uma justa medida, com certeza, porque esse é o nosso. Eu acredito que dentro desse contexto, o nosso sentimento patriótico é coincidente. Exatamente. Agora, a única
talvez uma divergência, não, mas um enfoque um pouco diferente no método, talvez. Porque nós, talvez, eu acredito que a nossa cidade é um pouquinho tem uma diferença bastante grande, e esse tema, nós lá quando jovens já conhecíamos e discutíamos, e até hoje nós nos angustiamos com esse problema e não vemos solução. E vimos aí um governo, vários governos, que ao invés de solucionar o problema como eles, dentro da sua raiz, né, tentar minimizar o problema, agravou um pouco mais, que nós sabemos que agravou e bastante. Queremos que você que está acompanhando, que é o nosso telespectador, também possa pensar um pouco e ler um pouquinho mais das entrelinhas, né? Quando você está lendo o teu jornal do dia, não é simplesmente o que está escrito no jornal, os fatos que estão ali para ter o conhecimento. Você tem que ir um pouquinho além, tem que ler um pouco mais para que você possa pesquisar, nem sempre entender os fatos que acontecem no país, né? Só queria rapidamente, Ronaldo, dizer o seguinte: como o imposto, as taxações submete a população? É incrível, porque os impostos, a população nem percebe que está pagando, né? Sim. Na realidade, quando você compra uma garrafa de Coca-Cola, você está pagando 35% de imposto. Fora o royalty. Fora o royalty. Então, tudo que você consome hoje no Brasil tem uma taxação absurda, né? Isso é uma maneira de submeter o cidadão, né, a uma situação quase de uma escravidão, né? Porque pagar 35% a 40%, 50% em gêneros alimentícios, isso é uma escravidão, né? Uma forma de escravidão. Tanto quanto a multa, né? Que você falou no início. Bom, as multas então nem se diz, né? IPVA, os pedágios, né? O preço do pedágio, outro dia eu desci a Santos para resolver um problema para uma familiar meu. O preço do pedágio na imigrante é um absurdo, né? Você transita pela Alemanha inteira num piso asfáltico sem nenhuma irregularidade e não gasta um tostão de pedágio. A Alemanha inteira você trafega sem pagar pedágio. O pedágio na Itália, em estradas muito boas, não tão excelentes como na Alemanha, mas muito boas, e o custo do pedágio é baixíssimo. Quer dizer, nós aqui, no estado de São Paulo, nós temos as melhores rodovias do país, não há dúvida disso. Quando você passou a fronteira de São Paulo, você já nota a diferença do piso das estradas, é brutal, né? Mas o custo que o paulista pagam para isso é absurdo, né? São formas de dominação também, né? Eu creio que o custo-benefício é escorchante. É escorchante. Muito bom. Doutor Ronaldo, nosso programa aqui passa rápido. Já passou. Está me dizendo a Renata ali que faltou um minuto, Renata? Um minuto para encerrar. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar isso. Em julho você pode voltar? Posso. Então a gente continua um pouquinho essa conversa em julho? Posso. Tá certo? Para depois a gente abrir um debate nesse ciclo, tudo bem? Tá bom. Então tá bom, então. Um abraço, Melo. Um abraço, professor. Obrigado, doutor Ronaldo, pela oportunidade de esclarecer a população com relação a algumas questões que mereciam esclarecimento. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. E deixar bem claro que tanto a Escola Superior de Guerra como o Foro do Brasil, eles não têm caráter ideológico. Eles são locais de estudo dos problemas nacionais e têm no seu íntimo a democracia, a paz social, soberania, integração nacional, integridade do território nacional e progresso. São 6 temas que norteiam as nossas discussões. Muito obrigado pela oportunidade. Okay. Obrigado a você. Até lá, quando voltamos a falar no Você com a Palavra.